Olá! E aí, você já caiu em algum tipo de golpe virtual ou conhece alguém que já caiu? Enfim, os números são alarmantes e hoje a gente vai falar bastante sobre esse assunto com um especialista aí nessa área de atuação. Vem com a gente que está começando Eu Mereço, o seu podcast para uma vida plena. Aí, então agora estamos no ar, eu aqui, Viviane Amaral e Sandra Portugal. firmes novamente, né, Sandra? Com agora muita alegria nesse 37º. E vamos aos números que você já sabe aí melhor do que eu, né? Eu acho que é 37. Eu acho sim. Então. E hoje o tema forte, nossa, hein, gente? Gente, forte, fica ligado, presta atenção, porque oportuno. muita coisa vai vir para esclarecer aí suas dúvidas e Isso comportamentos e atitudes em relação a isso. Nós estamos aqui novamente bem importantes, estamos recebendo aqui com muita honra, muita alegria, Gustavo aqui representando a Polícia Civil. E aí, doutor Gustavo, por favor, vamos pedir agora a Sandra Portugal para apresentar um pouquinho sobre você, para as pessoas que ainda não conhecem, e a categoria da pessoa que é para poder falar sobre esse tema, né? Uma Vamos lá, honra Sandra. recebê-lo. Obrigado. Dr. Gustavo Fernandes Teixeira é delegado de polícia com ingresso na carreira em 2002. Formado em Direito pela Universidade de Alfenas em 1996. Atuou como advogado entre 1996 e 2001. Pós-graduado na Faculdade de Varginha em 2001. Professor de Direito entre 2004 a 2010. Como delegado, atuou nas delegacias de polícia de Coroacia, entre 2002 e 2003, Campos Altos, entre 2003 a 2005, Cruzilha, entre os anos de 2005 e 2006, Carmo de Minas, de 2006 a 2013. Está na delegacia de São Lourenço desde 2013. Entre 2019 a 2023, atuou como delegado regional de polícia, respondendo pela chefia da Polícia Civil na 3ª DRPC, São Lourenço, que abrange 7 comarcas e 17 municípios. Atualmente, atua nas delegacias de estelionato, fé pública e administração pública. Estamos em boas mãos. Muito, uma carreira extensa aí, né, Gustavo? E você é natural de São Lourenço? Natural. Boa noite a todos os ouvintes, os nossos colegas aqui do podcast. Sim, natural de São Lourenço. É isso aí. Muito bom. E até pra gente começar, Gustavo, gostaria de... a gente recebeu agora há pouco tempo, em uma das edições do podcast, o pessoal da Polícia Militar, o pessoal do PROERD ali. E a gente sabe que muitas pessoas ainda confundem um pouco as atuações, né, as diferenças de atuação da Polícia Militar e da Polícia Civil. Inclusive, até abrindo um parêntese antes da gente falar sobre isso, qual é o link que a gente faz hoje, né, com a questão dos nossos temas do Eu Mereço, que são saúde integral, né? Quando a gente vai falar dessa parte, principalmente aí do estelionato virtual, a gente tem que lembrar que atua diretamente, não só, né, vai cair na parte da saúde financeira, vai cair muito na saúde financeira ali, mas vai cair também muito na saúde emocional e na saúde mental. Vocês vão entender bastante como pega esse lado aí, né? Né? Extremamente. Então tem tudo a ver com os nossos temas. Mas explica pra gente, por favor, Gustavo, a área de atuação da Polícia Civil realmente, quais são as atribuições mais específicas? Quando se procura militar e quando se procura, afinal, a Polícia Civil? Então, boa noite novamente. Queria fazer um parênteses inicial. O trabalho do PROERD é muito importante, é muito valioso. Que a Polícia Militar presta um trabalho muito forte, muito positivo, especialmente em Minas Gerais. Então tem todo o nosso respeito e reconhecimento. Bom, e aí qual foi a pergunta? Eu fui... Da Polícia Civil, as atribuições aí da Civil. Tá. A Polícia Civil e a Polícia Militar são forças de segurança, né, que atuam no combate ao crime e no que também é conhecido como defesa social. Embora eu prefira falar em segurança pública, defesa social se torna muito amplo. Né? Tudo é defesa social. Saúde, educação, religião. Sim. Então eu gosto muito do tema ainda mais tradicional, que é chamar
as forças policiais de forças de segurança Perfeito. pública. Porque a gente está falando num tema mais direcionado. Uhum. Mas, deixando esse parênteses à parte, a Polícia Civil, ela atua no que tange ao direito penal, direito criminal, na investigação dos crimes. É uma polícia que, de certa maneira, naturalmente, ela é reativa. Ela precisa de um fato criminoso, da notícia do fato, para geralmente gerar uma investigação. Muitas vezes a polícia faz um trabalho também não só reativo, como investigativo e elucidativo, de maneira que a gente já, analisando as ações criminosas, nós tenhamos êxito em desarticular aquelas organizações criminosas que não cometerão novos crimes ou crimes que estão em trâmite quando há uma habitualidade delitiva. Então você consegue ser reativo e de alguma maneira também preventivo no combate ao crime, estancando aquela organização criminosa, aqueles autores contumazes de delitos. Mas essencialmente a Polícia Civil ela é investigativa e reativa, ou seja, acontece o crime, a Polícia Civil precisa investigar o autor ou os autores do fato crime e apontar o que no direito se chama de materialidade delitiva, que são a prova física, a prova material do crime. Você tem que provar que o crime existiu e quem é o autor do crime. Porque, fazendo um paralelo, uma notícia de desaparecimento não significa necessariamente um homicídio. Então a materialidade do crime, num caso de um desaparecimento com morte, é encontrar o corpo. Sim. Então a materialidade do crime, que é a visibilidade real no mundo físico das coisas, pode ser um cadáver, pode ser um carro acidentado, pode ser uma pessoa machucada, pode ser a droga, no caso do crime de tráfico de drogas, pode ser o dinheiro, no caso de um roubo, um veículo, no caso de um furto. Então, Atua no apontar concreto. o autor e comprovar o efeito físico daquele crime. Então, geralmente os crimes deixam um rastro físico e essa é a estrutura essencial da Polícia Civil. A Polícia Militar, que tem um trabalho não menos importante, ela atua na prevenção. Ela é uma força ostensiva, visível, pública. Ela procura manter a ordem pública, a tranquilidade pública, através da presença. E uma vez que ocorre o crime, a Polícia Militar também vai procurar atuar nas primeiras ações, localização do autor, preservação do local do crime. Quando a gente fala em preservação do local do crime, eu volto para a Polícia Civil, porque uma das atribuições da Polícia Civil é a perícia técnica. Quando você aciona um perito criminal, que é um policial civil especializado na matéria de estudar os vestígios do crime, compor, documentar e eternizar aquela cena do crime para que aquela cena do crime te dê informações posteriores para uma investigação eficiente. Sim. Então, a Polícia Civil é composta de peritos criminais, médicos legistas, escrivães de polícia que cuidam da parte mais cartorária, mais documental, embora hoje a gente já está trabalhando com inquéritos policiais totalmente digitalizados e eletrônicos. A gente já não está mais na era do papel. Sim. Mas ainda assim tem toda uma coordenação de arquivos eletrônicos e digitais que o escrivão vai documentar. Temos a figura dos técnicos administrativos, que são profissionais concursados, todos concursados, que atuam nas questões de ordem administrativa da delegacia, na gestão da delegacia, da Polícia Civil no interior, na capital. Investigadores de polícia, que têm a missão nobre de levantar elementos do crime, buscar isso, seja de maneira técnica, seja de maneira presencial, né, no local do crime, nas ruas. E temos a figura do delegado de polícia, que vai presidir, coordenar e chefiar as investigações. Acredito que eu tenha falado de todas as carreiras mais complexidade. Eu só queria essenciais. fazer uma pergunta. Em relação à parte de carteira de identidade, carteira de habilitação, né? Então, Detran, são né? serviços que eu costumo chamar de serviços de cidadania. Isso Polícia também é a Civil, cargo é. da Polícia Civil. Emissão de carteira de identidade, sim. Uhum. E aí, qual outra questão que você falou? Falei Detran, carteira de Então, o Detran habilitação. tem uma questão aí pouquíssimo divulgada no Estado, mas que já é uma realidade. Já existe uma lei estadual publicada, promulgada e que entrou em vigor há cerca de 2 anos, que está progressivamente retirando o Detran da Polícia Civil. Hoje o Detran, na verdade, já não pertence mais à Polícia Civil. Ele é incorporado a uma secretaria de governo e ele hoje é um órgão que está saindo da Polícia Civil para ficar na natureza essencialmente administrativa. Então, isso já na capital já desvinculou.
Belo Horizonte hoje o Detran já pertence a esse órgão do governo, uma secretaria, uma pasta do governo, não é mais a Polícia Civil. Então já é um órgão que hoje é de natureza administrativa e é gerenciado na capital de maneira administrativa. No interior, em razão de ser uma mudança muito severa, muito profunda, ele progressivamente vai acontecer ao longo do tempo. São as ramificações São ali. as ramificações. Hoje, na nossa cidade, na nossa regional de São Lourenço, em toda a região aqui, na verdade, ainda é a Polícia Civil ainda faz a gestão das questões envolvendo o Detran. E no interior, uma coisa muito interessante é que o Detran é o Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais que pertencia à Polícia Civil e não mais pertence. Mas no interior nós temos as Ciretrans, que são as circunscrições regionais de trânsito. As pessoas falam de uma maneira muito clara e entendível, vou ao Detran. Mas no interior eles estão indo, na verdade, ao Ciretran, que é uma circunscrição que presta serviços de liberação de veículo, emplacamento de veículo, presta serviços de regularização de questões veiculares. Mas é outra confusão que as pessoas fazem, aí eu vou me estender um pouco, que é uma confusão muito comum. As pessoas pensam que pela Polícia Civil, até então, historicamente, ser responsável pelos Ciretrans, que toda a coordenação do trânsito pertence à Polícia Civil e não pertence. Sim. Nós temos uma matéria específica, pontual, emplacamentos, análise de liberação de veículos. Agora eu vou entrar numa questão. A vistoria de veículos que era feita pela Polícia Civil já saiu da Polícia Civil. Não é mais a Polícia Civil quem faz no Estado de Minas Gerais por conta dessa transição do Detran estar deixando a Polícia Civil. Hoje, também por uma vontade administrativa do governador, e os Detrans são órgãos estaduais de trânsito. São empresas particulares que são credenciadas, autorizadas pelo Estado para atuarem nos serviços de vistoria. Então, nós em São Lourenço nós já temos algumas empresas credenciadas que hoje prestam serviço de vistoria veicular, via de regra. Então, a questão do vistoriador de veículos, que era historicamente da Polícia Civil, também já está saindo. Agora, isso vai ser uma crescente. Outro serviço que é do Detran, que era da Polícia Civil e no interior ainda é a questão do setor de habilitação e do setor de exames de habilitação. Né? A questão das provas para tirar a habilitação, provas teóricas e provas de rua, as provas práticas ainda são da Polícia Civil no interior em caráter de transição. Mas ainda é a Polícia Civil que presta esse serviço. Mas é que é complexo. Não tem como, se é para tentar esclarecer, então fica valendo. Isso. E o que vale também, eu a notícia a gente sabe dar, a questão é quem quer ouvir, né? Assim, a verdade, eu sou originária de tecnologia da informação, né? E aí eu fico me perguntando o tamanho dessa base de dados e distribuída, né, pelos vários órgãos para cruzar, para obter conclusões, informações de investigações, né? Porque é alguma coisa que deve ser bastante entranhado, né? E quando descentraliza, se torna mais complexo de poder fazer essa integração, né? Então é isso, nós temos toda essa gama de profissionais da Polícia Civil e tem os cargos de gestão, né? Como eu já atuei como delegado regional, eu era um gestor de uma determinada região com diversas comarcas e municípios, onde eu vou fazer a gestão da Polícia Civil. Questões administrativas, imóveis, prédios, locações, aluguel, viatura, pessoal humano, a questão né, das operações. Esse cargo, ele tem um tempo, né? Esse cargo de gestão, 5 anos, né? Aí depois troca, faz uma rotatividade. Eu costumo brincar que os três primeiros anos passaram rápido, o quarto foi longo e o quinto foi um dia de cada vez. Porque é uma responsabilidade muito grande, enorme, mas que valeu muito a pena, amadureci muito a partir disso também. Mas só essas informações já são importantíssimas. E aí, vamos pro tema, né? Vamos pro tema. O que é exatamente estelionato virtual? Conhecido também como estelionato eletrônico. O que caracteriza realmente? Aí a gente tem, né, WhatsApp. Vamos começar. Aí a gente vai... É uma revolução, né? A gente tem a revolução tecnológica, digital... E depois tem a revolução do crime. E depois vem as forças de segurança, o Estado atrás, né? Sim, é o dominó ali, o dominó. O crime cria a brecha, o Estado cria a repressão, cria a apuração para cessar, estancar a brecha. Eles vão criar novas brechas,
e nós vamos atrás, ainda aí que de maneira reativa. Não sei se eu fui rápido, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o estelionato eletrônico, o estelionato virtual, ele se apresenta com muita força a partir da nossa revolução tecnológica, de redes sociais, da era da internet, WhatsApp, Pix, Instagram, Facebook, o que mais? Os Pix, marketplaces, Pix, né? smartphone, chats, e tudo isso trouxe inteligência artificial. Tudo isso trouxe um mundo novo de atuação. O estelionato era um crime clássico. O que é o estelionato? Todo mundo sabe o que é, mas juridicamente, Sim, do que sim. nós estamos falando antes de avançar? O pessoal sabe, né? Porque vira até igual o jogo do bicho. O pessoal sabe os números. O artigo 171 do Código Penal, que trata do crime de estelionato, ele é um crime que, na sua estrutura, é um crime de natureza patrimonial. Tá. O estelionatário, ele quer vantagem econômica, Sim. de qualquer espécie. Geralmente é dinheiro, mas pode ser outro tipo de vantagem econômica. Ele quer um benefício, e um benefício ilegítimo, ilegal e criminoso, que ele vai praticar através de artifícios, de engodos, enganações, de ardis, uma maneira de ludibriar alguém para fazer com que essa pessoa pratique algo em seu favor, sob a aparência de um negócio, de um relacionamento, de algo legítimo, mas ele mascara a sua vontade criminosa para aplicar um golpe de natureza financeira, patrimonial à vítima. Então, é uma cena montada, um teatro, que visa enganar alguém para que a pessoa se locuplete de algum tipo de vantagem. Então, esse é o crime clássico. Antigamente, né, fazer o quê? Mas é assim que é, e que bom que é, né? Caminhamos. Se falava nos estelionatos, os exemplos que nós tínhamos em sala de aula eram aqueles crimes clássicos do bilhete premiado, Sim, sim. sabe? De ler Vendedor as de panela. cartas, vendedor de panela, o trempe de fogão, Os carnês. os carnês. Era aquele cidadão que rodava por aí aplicando golpe. Eram pessoas que faziam também envolvendo muitas vezes estelionato por questões místicas, de previsão, Sim. prever futuro, leituras. Então, dava para fazer estelionato de muito jeito, né? Mas a pessoa tinha que estar presente. E assim foi, né? Por muito tempo. Com a revolução das redes sociais, essa criminalidade migrou com muita intensidade e força para o WhatsApp, para ligações telefônicas, para Pix. O Pix, infelizmente, nesse ponto, facilitou muito a execução do crime. Sim, sim. Muito. Porque hoje, num piscar de olhos, você faz Já uma foi. transferência via Pix e já foi. Essa é a questão. Já foi. Então, tudo isso foi uma revolução digital, tecnológica, que trouxe essas diversas modalidades de estelionato que levaram, e eu já vou respondendo algumas perguntas da sua sinopse, da sinopse de vocês, que ficou muito boa. Até me surpreendeu o nível das perguntas, que as perguntas foram ótimas e isso vai exigir um pouco da gente. Sim. Que bom. Nada que não esteja preparado para responder. Olha, vou te ser sincero, eu estou chegando aqui com a minha experiência. Eu não procurei estudar, eu não vou trazer números precisos, não é uma aula, é um bate-papo. Exatamente. Então eu não vou aqui trazer números, eu vou trazer experiências, conhecimento e fatos. Porque a ideia aqui, além de explicar, é orientar. E prevenir. Principalmente. Então os números eu vou ficar devendo, porque eu acho que a gente perderia um foco mais direcionado ao público, ao que as pessoas precisam saber. Bom, o que a gente precisa saber é que os números são alarmantes. Muito, né? é o que eu ia falar. Crescido, é chamado crime cibernético, né? Cresceu exponencialmente, absurdamente. É um disparate de montanha-russa. Sim. Sabe quando você está subindo? Você só vai subir. Só sobe o número de crimes de estelionatos. Hoje, em São Lourenço, eu acredito que o número de estelionatos eletrônicos, virtuais, se não for o crime de maior incidência hoje na nossa região, e aí eu posso estender o micro ao macro no estado e no Brasil, é um dos 3, 4 crimes de real importância, real periculosidade, mais incidentes no Brasil. Eu não tenho medo de errar, eu não estudei isso aqui na inteligência artificial, que podia fazer. Me conta, eu tô. Mas é muito evidente o que está acontecendo. E em relação assustador. à região aqui, são porque as encontrou vítimas, né? São. As vítimas. O número que está aumentando é o número de vítimas ou o número de autores? Os autores estão por aqui? Não. Então, não. Nós temos. É porque é um crime extra-fronteira. Sim. O estelionato praticado por redes sociais, por
principalmente redes sociais e toda a sua gama ali de possibilidades cibernético mesmo. E de sites e cibernéticos, ele fez com que o crime ficasse extra fronteiras municipais, estaduais. É um crime que, na verdade, a vítima é local. Há tanto isso é interessante se falar que vamos pegar a nossa cidade, São Lourenço, a nossa região. Nós temos muitas vítimas aqui de crimes de estelionatos eletrônicos. Seguramente mais de 95% dos autores desses crimes de estelionatos eletrônicos não são da nossa cidade, não são da nossa região, e 90% não são sequer do nosso estado. A gente está lidando com um crime extra-fronteiras estaduais, extra-unidades federativas. Você vai encontrar, a gente faz o rastreamento, muitas vezes o autor está no Nordeste, eu não vou citar estados, porque não é uma questão de personalizar. Está no Sul, está no Centro-Oeste, está no Sudeste em outro estado. Está em presídio. Está em presídio, muito comum. E isso atrapalha a atuação? Muito. Porque você tem ali... Sim. Distancia. Dificulta. Então nós temos esses empecilhos e essas dificuldades técnicas e dificuldades de resposta imediata e acesso rápido. Porque nós temos uma estrutura processual penal, uma estrutura constitucional no país que não permite à Polícia Civil uma resposta imediata, uma rapidez de atuação em crimes dessa natureza. Porque vamos pegar um exemplo, a gente não falou das espécies de crime virtual, vamos pegar um caso concreto bem usual para tentar sintonizar o público, para que a gente não perca com o público o que a gente quer passar para o público. Um crime de estelionato virtual padrão. A pessoa recebe uma ligação telefônica, ou WhatsApp, ou linha telefônica aleatória. Do outro lado da linha temos um golpista. Se faz passar supostamente por um funcionário de banco. Você é um funcionário de banco, pá. Eu tô vendo aqui na sua conta que você teve vários saques indevidos na sua conta. Você fez a operação tal. Aí a vítima, não fiz. Então faz o seguinte, eu tô falando do banco tal, eu vou te ajudar. Me passa os seus dados aqui, seus dados pessoais, me passa seus dados bancários, me passa a sua senha que eu vou estornar isso aqui. A pessoa passa até a senha do cartão, as senhas pessoais. Como se estivesse se protegendo e nisso, na verdade... Através de vários Pixes, agora a gente depois vai falar, existem algumas legislações que estão restringindo o valor dos Pixes a serem emitidos e estão tentando cercear isso. Mas em alguns momentos nós vimos casos de pessoas que tiveram toda a conta bancária exaurida em 2 dias. E esse dinheiro depois para você rastrear é muito difícil. Bom, mas o exemplo concreto que eu quero dizer é o seguinte, aí a pessoa fez os Pixes, eu acredito que Pix no plural deva-se falar Pixes, mas enfim, os Pixes. O criminoso já acessou aqueles valores, já fez uma série de microtransferências para uma série de contas, ou em vários lugares diferentes, pessoas já sacaram o dinheiro nos próprios caixas eletrônicos. O dinheiro já pulverizou. Até porque você não sabe nessa cadeia se o terceiro que recebeu uma parte daquele valor recebeu de má fé ou boa fé. Porque a pessoa que aplicou o golpe pode ter comprado um carro, pagou aluguel. Agindo da forma então normal. Você começa a perder uma condição de busca. Mas qual é a questão que nos dificulta um pouco? Ocorrido o crime, o primeiro passo que a vítima tem que fazer, ela vai registrar a ocorrência policial, vai ser orientada pelo policial militar ou pelo policial civil, geralmente é um investigador de polícia, apresentar os comprovantes de depósitos bancários realizados, os comprovantes de Pixes feitos, que ela tem esse documento. E muitas vezes, quando ela já faz um Pix, vai aparecer o nome do recebedor. Claro que às vezes não é o nome completo, não é a qualificação completa, e a instituição financeira que foi beneficiada. Aí essa documentação chega pra gente, o que a gente tem que fazer? Nós temos que oficiar a instituição financeira, requisitar, a gente tem esse poder, o delegado de polícia tem esse poder, informações de quem é o titular daquela conta. Porque ele abriu uma conta ali. Então a gente chega no titular da conta. E aí já se vão 2, 3 dias. Que eu preciso de uma informação que eu não tenho. De posse do titular da conta e desses documentos, eu vou... Primeira providência para tentar estancar o problema, se a pessoa não conseguiu cancelar, reverter aquilo via instituição bancária e ter o seu dinheiro de volta, esse dinheiro já... Eu vou fazer no caso o delegado de polícia, né, ele vai fazer uma representação cautelar requerendo o sequestro imediato de valores bancários na conta do beneficiário.
A gente vai bloquear todas as contas que esse beneficiário do ato criminoso tem. Então, a primeira coisa, eu requisito o bloqueio das contas recebedoras daquele valor criminoso, que aquele terceiro recebeu na sua conta. E vou requisitar também a que o Banco Central informe todas as contas que, porventura, ele tenha, seja pessoa física ou jurídica, para fazer o sequestro de qualquer valor que ele tem em qualquer conta bancária no Brasil. Então, já tento imunizar isso. Mas essa representação, aí é uma coisa que é uma opinião pessoal. Eu acredito que um delegado de polícia, um bacharel de direito, formado e concursado, que é a primeira autoridade responsável e com capacidade de elucidação de um crime, que nossa estrutura do processo penal, nossa estrutura constitucional, deveria permitir ao delegado não requisitar ao juiz. O delegado bloquear imediatamente. Imediatamente, porque o tempo é reduziria, tudo. sim. O tempo é tudo. Sim. Não, e aí, essa questão do tempo a pessoa que é vítima do fraude, ela abre o BO rápido ou demora? Não, Porque isso não é demorado. A pessoa não é demorado. O ato de abertura do BO ser demorado. Não, fazer o boletim de ocorrência é a primeira notícia formalizada, seja perante a Polícia Militar ou Mas do momento civil. da fraude até a pessoa ir lá abrir o boletim de ocorrência, a questão da vergonha, moroso, a questão do Aí vai tempo, depender da celeridade pessoa. da própria vítima. O tempo que ela vai levar para perceber cair a que ficha caiu no pra golpe ela. e o tempo que ela vai levar para reagir ao golpe. Sim, sim. E a gente vai depois a gente pode falar da questão mental e psicológica da vítima de estelionato. Sim. Que é um tanto quanto devastador para muitas vítimas passar por Sim. esse constrangimento de ter sido enganado. Porque tem uma questão moral aí. A taxa de abertura de BO então, não deve ser perto de 80%. Então a gente não tem a rapidez que a gente precisava. Uhum. Porque, na verdade, eu entendo que o delegado de polícia, pelo conhecimento e atribuição que ele tem, pela importância do cargo que ele exerce, ele deveria ter o poder de determinar o bloqueio e o sequestro imediato. Quando eu faço uma representação em caminho ao Poder Judiciário, isso vai levar mais alguns dias para ser analisado. O promotor de justiça tem que se manifestar e o juiz vai decretar aquele sequestro e bloqueio de bens. E eu te falo, por que eu afirmo que era uma questão importante? Mas a gente está discutindo aqui o campo do que deveria ser. Isso não vai mudar, porque é uma estrutura constitucional engessada em artigo e garantia fundamental. O que é possível Mas fazer na o que realidade? eu quero dizer é, quando esse sequestro acontecer, a gente já perdeu muito tempo. E não é uma questão, não. Aqui não é uma crítica ao judiciário, por favor. Eu tô entendendo. É o devido processo legal com suas garantias e critérios que precisa. que faz com que a demanda fique lenta. Quando a gente A tem mesma coisa junto aos bancos, eu também percebo que Há uma a morosidade dessa da questão resposta. toda e dos processos e procedimentos, exigências. E aí, para o nosso público, que tipo de provas são importantes, né? De se ter, de se coletar, de se fornecer para a investigação, para melhor elucidar o crime? Eu quero só chegar num ponto interessante. A gente faz centenas de representações de sequestros de bens, bloqueio de valores. Em um mês eu devo fazer isso aqui em São Lourenço, fazer esse tipo de pedido 50, 60 vezes no mês. Nossa. É um número muito. Eu tô Isso só aqui em 2 São anos Lourenço, na delegacia imagina. de estelionatos. Eu tô 2 anos na delegacia de estelionatos. Todas as representações de sequestro e bloqueio de valores, da maneira mais rápida e diligente possível, o Poder Judiciário se manifesta positivamente. Eles são rápidos. Sim. Mas é um rápido, por mais rápido que seja, o trâmite não é o suficiente. Então há uma resposta do Poder Judiciário muito positiva e muito ativa e muito boa. Contudo, o que eu quero dizer é o seguinte, se 100% dessa demanda que eu peço eles deferem, eu não tenho capacidade de requisitar diretamente, uma vez que não existe 0,1% de possibilidade de ter essa demanda indeferida, porque eu sou um profissional do direito. Sim. Eu sou o primeiro juiz da investigação, numa linguagem figurada. Sim. Acaba sendo só um atraso Então, mesmo do processo. exato. Mas isso não vai mudar, porque a gente tem uma estrutura judicializada de garantismos, de que todo mundo tem que ser revisto, tudo tem que ser reanalisado, tem que passar por todo mundo. É uma estrutura ocidental até, não é nem no Brasil, eu não sei direito comparado, mas existem muitos outros países. Mas vamos voltar à sua pergunta sobre o que a pessoa tem que apresentar. Primeira coisa, fazer um registro policial o quanto antes. De preferência, já providencia junto aos bancos o extrato bancário, o comprovante do Pix, o comprovante de transferência de depósito em conta poupança, o que for. Esse documento existe e ele vai nos dar a primeira notícia de quem rastrear
em quem chegar e qual é o pedido de sequestro de bens que a gente vai fazer do recebedor desse dinheiro ilícito. Printar conversas de WhatsApp, porque muitos golpes são praticados por WhatsApp. Você vai printar e imprimir tudo. Para a gente ter toda a materialidade delitiva ali. As provas físicas possível. do crime. E adianta também entrar não só com as, E com as procurar a instituições Polícia bancárias. Civil e procurar a Polícia Civil o mais rápido O mais possível. rápido possível, né? Para que a gente Aham. possa fazer essa representação por sequestro de bens, bloqueio de valores. E também peço, não foi dito ainda, mas a gente pede acesso a todo o conteúdo da conta bancária e das movimentações financeiras do investigado, da pessoa que recebeu o dinheiro. Porque o banco vocês não entram nos também- pode fornecer isso. Aham, O banco só tem pode que ter fornecer os autorização. dados de quem abriu a conta. Ele não pode fornecer o conteúdo. Que, mais Aham. uma vez, é na Constituição, no artigo 5º, Sim. que fala que são direitos de intimidade e privacidade, que excepcionalmente só pode ser quebrado com autorização judicial. Sim. Então, tudo isso transforma essa investigação reativa Aham. numa investigação estruturalmente lenta. E aí eu repito que é uma questão estrutural. Nosso Ministério Público aqui é espetacular, nosso Poder Judiciário é rápido, mas todos estão reféns de uma estrutura naturalmente lenta que beneficia quem? O criminoso ou o grupo criminoso. Sim. E também é eficaz fazer uma investigação junto às empresas de telefonia para ver esses números de WhatsApp, das ligações telefônicas. Aí é outro problema outro seríssimo. Eu trabalhei em São telecomunicações durante celulares, 20 anos. os números geralmente é pré-pago não cadastrado. E múltiplos ali. É tudo pré-pago. E o pré-pago você não chega na pessoa efetiva. Sim, Não. sim. Você consegue abrir você consegue um celular pré-pago em número com contas aleatórias Não, de você terceiros consegue rastrear a facilmente. localização, alguma coisa por geolocalização Mas da pessoa. Aí você descobre que é do presídio, que estava lá dentro. Você não individualiza. Mas Os você celulares não- não são uma ferramenta útil para apuração de crimes, porque você não chega no proprietário efetivo, No cara que na fez a pessoa ligação. que efetivamente fez a ligação. Fez a Você ligação. chega num terceiro que às vezes nem sabe que aquele celular está cadastrado no nome Acaba dela. desviando a atenção. A gente tem exemplos de E a rastrear. E aí você Sim. vai ver a pessoa mora. A pessoa reside, supõe assim, o titular da linha. A pessoa real, ela reside no estado do Rio de Janeiro e a ligação foi feita do Ceará. Ou seja, está evidente que não é o titular da linha, Já que aconteceu fez a uma ligação. vez na minha família suposto titular da linha. que a ligação foi de um número que é um número conhecido como do Banco do Brasil. E não era do Banco do Brasil. Posso falar? Eles usaram número fictício. Tem um programa hoje que é instalado e faz uma espécie de maquiagem do número efetivo. É número O fictício. número que aparece na tela do recebedor da ligação não é o número real. Exatamente. Eles têm um Olha que loucura. programa que vai transformar esse número. Eu conheço pessoas em São Lourenço que caíram nesse golpe. Golpes que ultrapassaram a casa dos 100, 200, 300 mil reais. Nossa Senhora. Que acreditava estar falando Com o o gerente. banco, porque o número era do banco e a pessoa Sim. conhecia o número e aquele Sim. número era falso. Nossa. E ali se abriu. No o caso da minha família, a ligação acontecendo, num outro celular, mandou mensagem pro gerente, que tinha o número do gerente, e ele falou, não é daqui, isso é golpe. Olha aí. E aí não se caiu. Quando se fala essa procura rápida da Polícia Civil, ela tem que ser presencial ou não? Vamos lá, outra questão Boa interessante. pergunta. Os crimes de estelionato, por serem de natureza patrimonial, eles tiveram uma alteração legislativa na esfera federal, ou seja, vale para todo o Brasil, que mudou a natureza da ação penal. O que é isso? Antigamente, qualquer crime de estelionato, a Polícia Civil tinha um poder e dever de apurar. A gente tem que abrir o inquérito policial. Qual é a ferramenta processual adequada para que nós façamos uma investigação do crime de estelionato? Eu faço uma portaria e instauro e abro um inquérito policial, que é o documento que vai formalizar essas investigações. Antigamente, qualquer estelionato me obrigava a abrir um inquérito policial, independentemente se a vítima quer ou não. Hoje, o estelionato é um crime que depende da representação da vítima. Não é mais uma ação pública incondicionada que eu tomo conhecimento e automaticamente tenho a obrigação de instaurar inquérito. Hoje eu dependo da manifestação formal expressa da vítima, que quer abrir aquele procedimento. O legislador, eu acredito até que fez isso, dado o disparate do número de estelionatos. Seria humanamente, e é humanamente impossível investigar todos os estelionatos que acontecem. Sobretudo os eletrônicos, que dispararam absurdamente. Você precisaria ter uma estrutura 5 vezes maior do que você tem para apurar, talvez, todos os crimes de estelionato que acontecem. Então isso filtrou, fez com que a vítima tenha
a obrigação e o interesse de demonstrar e formalizar que ela quer o andamento da investigação. Isso ajudou a filtrar o volume de demandas de investigação que nós temos, que já está altíssimo, mas que poderia ser simplesmente impraticável, porque não dá para combater tudo, não dá para investigar tudo ao mesmo tempo. Qual foi a sua pergunta? Se Desculpa. pode ser, tem que ser presencial. Então era por isso. Então a pessoa tem que formalizar esse interesse, essa vontade. De alguma maneira, ela vai ter que estar presente na delegacia para formalizar essa representação criminal. E o tempo em média dessa investigação, a taxa de sucesso disso? A taxa de sucesso é relativo, porque quando esses crimes culminam no depósito em dinheiro, na conta corrente de alguém, eu chego nesse alguém. Então eu tenho um sucesso aí de 100%. Mas o problema é que esse alguém é um elo da corrente. É a primeira camada do ato criminoso. Porque nós estamos falando muitas vezes de organizações criminosas, de associações criminosas, de gente que está estruturada para o cometimento do crime. E é o que a gente chama de conta, uma conta mula, uma conta de gatilho para as pessoas que efetivamente estão por trás do crime. Então nós vamos chegar nesse primeiro nível. Esse primeiro nível, muitas vezes a gente consegue visualizar que as pessoas ali também têm alguma responsabilidade com o crime. Ou porque elas venderam a conta. Tem gente que vende por R$100, R$150, R$50, R$200 a conta. Ou as contas abertas no nome das pessoas com os dados da pessoa. Abre às vezes por dívidas. E às vezes a pessoa é idônea e estão abrindo uma conta no nome dela. Ela tem algum vínculo, ela tem alguma necessidade, ela está devendo alguma coisa, ela cede a conta dela para o crime. Então ela está envolvida no estelionato. Então a gente tem um êxito muito grande aqui. E eventualmente nós conseguimos sequestrar e bloquear valores financeiros dessa pessoa, que vai reparar parcialmente os valores do crime. Raramente o que se bloqueia chega no valor do crime. Mas alguma coisa se restitui em alguns momentos. Alguma coisa. A sequência, ela é muito inglória quando a gente trabalha de maneira reativa, nos crimes pontualmente considerados. Para você ter um êxito maior, o que a gente observa são investigações maiores, estruturadas, que não vão analisar de baixo para cima como é o que acontece numa comunidade como a nossa. Elas vão estudar a organização criminosa de cima para baixo. Você vai ver um enriquecimento patrimonial desproporcional, pessoas que não têm emprego, trabalho físico, que ficam postando em rede social e que vão enriquecendo e não tem uma base. Aí você começa uma investigação de lavagem de dinheiro ali, e aí de cima para baixo você começa a perceber que tem uma associação criminosa. E muitas vezes você desbarata quadrilhas ou pessoas que habitualmente trabalham no crime de estelionato assim. E aí você tem uma coisa de grande efeito, bloqueio de bens, sequestro de valores. Mas esse crime pontualmente considerado, a gente tem uma dificuldade maior em avançar. Porque o dinheiro caiu, ele começou a ser subdividido e rastreado. Nós temos êxito, alguns casos nós conseguimos êxito em avançar além da pessoa que recebeu o dinheiro. Mas são poucos casos, porque aí nós esbarramos em outro problema. O nosso investigado de primeiro grau, que é a pessoa que recebeu esse valor no estelionato eletrônico virtual, que caiu na conta dele, ele não é de São Lourenço. Não é daqui. Ele está geralmente em outro estado da federação. Eu tenho que mandar um documento através do cartório, pelo escrivão, que se chama carta precatória, que é uma espécie de determinação de formalização por outra delegacia da residência do município desse investigado, que lá a Polícia Civil vai ter que fazer a intimação, localização desse sujeito e a intima dele. E eu já consigo, através da informação que o banco me fornece, a qualificação dele. Aí eu consigo puxar a folha de antecedentes criminais dele nacional e eu descubro quem ele é. Eu sei onde ele mora, onde ele deveria morar, onde ele diz que mora. Então nós vamos mandar tudo isso pronto, com as perguntas, com cópia do boletim de ocorrência, com extrato das movimentações financeiras, com as printagens de WhatsApp da conversa criminosa, vai tudo para lá. Aí o delegado vai determinar, o investigador daquela localidade, que intime o sujeito para comparecer lá. E aí nós temos outro problema estrutural. As polícias civis, elas são estaduais. Cada estado tem a sua polícia civil. Então essa comunicação não é rápida, não é eficiente, não é direta. E aí nós estamos falando que às vezes a gente caminha uma carta precatória, ela demora... Quando ela é muito rápida, surpreendentemente rápida, ela retorna em 2, 3 meses. O que é um absurdo de eficiência. Ela vai demorar 8 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos, ou, em boa parcela, sequer vai ser cumprida. Por algum motivo que nós nem sabemos qual, porque ela não retorna. Então nós não conseguimos intimar e formalizar um depoimento formal do primeiro investigado para que ele diga por que aquela conta foi cedida,
Qual é a participação dele naquele esquema? Agora, com sobre as volume vítimas, qual é o perfil dessas vítimas? São idosos, são jovens, são mulheres? Qual é o perfil psicológico, emocional? Como é que essas vítimas são escolhidas, se é que há uma similaridade? Eu vou alguma chegar coisa assim? nelas. Eu queria só pontuar mais uma questão que eu acho muito importante. Hoje nós temos uma legislação que gerou uma promiscuidade muito grande no sistema de aberturas de conta no Brasil. Nós temos bancos aí, nós temos centenas de instituições bancárias hoje em andamento. E muitas delas eletrônicas, virtuais. Você não tem uma agência bancária. Sim. E essa proliferação indiscriminada dessas instituições bancárias financeiras facilitou a abertura de contas. E o que uma instituição financeira quer? A instituição financeira quer abrir uma conta a qualquer custo ou ela quer uma conta de qualidade? Ela está preocupada com quem está abrindo a conta ou com a conta que está sendo aberta? Sim. Ela está preocupada com a conta que está sendo aberta e não com quem está abrindo a conta. Então nós temos casos absolutamente emblemáticos de contas que são abertas por vias digitais, virtuais, mecanismos como... Facilmente abertas. Aí você vai, tira aquela foto. Eu tenho um caso assim que é cômico e trágico. Depende se eu fosse humorista, seria cômico, mas eu não ando tendo muito humor para piadas, então acho que vai ser trágico no meu caso. Mas um humorista aqui faria vocês rirem. Um caso no estelionato eletrônico, que a vítima foi ludibriada através de WhatsApp, ligação telefônica, caiu num golpe, né, uma história qualquer. Eu acho que esse caso foi um caso do falso parente, o golpe do WhatsApp. Que você clona de alguma maneira a foto da pessoa, fala que ela tá com um novo número e se faz passar pelo filho, pelo sobrinho. Passei por isso semana passada. E pereré, ô titio, você posso, deposito. E você tá depositando o dinheiro para um criminoso que conseguiu a imagem do teu parente ali, colocou na imagem do WhatsApp, falou que mudou o número e vamos lá. Tá feito o golpe. Celular pré-pago, você não chega. Mas você chega para onde o dinheiro vai. Deposita para mim em tal lugar, na tal conta. E esse dinheiro foi parar na conta de um determinado cidadão. Eu requisitei a um desses bancos virtuais aí, que a gente sabe que existe, mas nunca vai ver na vida. Eles existem. Sim. Porque eles são online, né? Sim. Não tem materialidade física, não. Não tem agência, não tem um gerente para você ir lá reclamar da vida. Não tem. Pessoalmente, não. Requisitei as informações para saber quem era o titular da conta, para pedir o sequestro e bloqueio de valores. O sujeito abriu uma conta de dentro de uma cela de presídio. Nossa. E tiraram a foto dele, tava as grades, ele com aquela cara de usuário de crack, e eu não estou fazendo um preconceito, tava assim, ó. Gente, ele abriu a conta assim. Ai, é um abuso, gente. Os outros detentos atrás, meio de lado. E ele abriu uma conta. Qual é a responsabilidade das instituições bancárias brasileiras nisso? De abrir um nível. Eu já falei para os advogados conhecidos, na hora que vocês descobrirem a responsabilidade civil de bancos nessa negligência absurda, os bancos vão começar a prestar contas. Com certeza. Porque isso é uma piada. Isso é uma afronta. Sim. Pô, você vai tirar a carteira, exame de de habilitação, é prova teórica, é prova tudo. prática, e reprova, e vai, e vem, e vai. Você vai... Tudo é difícil, você vai fazer um vestibular, é documento, você vai conseguir um emprego, é uma luta, você vai estudar uma luta, tudo é uma luta. Agora pra abrir uma conta... Pô, você vai e tá valendo, próximo. Eu tenho que aguentar isso, eu tenho que assistir isso. A sociedade brasileira tem que assistir isso. Então, se você começa a ver quem está abrindo conta, quais são os antecedentes criminais dessas pessoas, vocês assustam. Porque eles estão vendendo conta, estão emprestando conta pro crime. São as mulas do crime. É boi de piranha. Sim. Gustavo, me chamou muita atenção então agora. É muito irritante ver isso. E ver que tá tudo bem. Sabe? Que tá, e vai assim continua mesmo o marketing, vai. Continua a propaganda. Conta, vamos cumprir metas, vamos captar dinheiro. A rotatividade é ali que importa. Vamos vender celular. Vamos que vamos. Gustavo, tem que vender meta. Todo mundo tem que sobreviver nesse país. Não foi um estelionato, mas eu tenho um caso que foi um abuso. Uma pessoa autista resolveu abrir uma conta num banco desses e pediu um empréstimo. Não trabalha, não tem qualquer tipo de renda. Foram concedidos em 2 bancos virtuais 2 empréstimos a essa pessoa. Olha isso. E essa pessoa recebeu uma intimação judicial. Ela E nem a sabe que o família empréstimo dessa foi pessoa
Ela nem sabe que abriram empréstimo no nome dela. É um outro golpe que é muito isso comum. Cara, As pessoas pegam seus dados, fazem um empréstimo Sim. em teu nome, você recebe depois o empréstimo, as pessoas já desviaram esse dinheiro, que abriram uma conta falsa do teu nome, e você fica com as mensalidades. Ad eterno, ad infinito. Sim. Ah, sobe esse parcela em 88 parcelas de 84 meses. Pra você se usa as ferrar pessoas bastante. que são pessoas que não têm esse discernimento, né? Isso é o que mais E tem. abusam desse tipo Aí de... eu vou na sua pergunta agora, então. Sim, Que é, por qual o perfil favor. das Qual o vítimas? perfil das vítimas? Sim. Bom, são dois perfis aí. As pessoas vulneráveis por incapacidade mental, por algum tipo de déficit cognitivo, seja em razão da idade ou de alguma peculiaridade da própria saúde. Então são pessoas que já têm uma dificuldade cognitiva altíssima. Sim. Mas que de alguma maneira ainda conseguem movimentar contas, fazer um Pix, ainda tem alguma autonomia financeira. O segundo tipo, são 3 tipos na verdade. O segundo tipo é o desinformado. No podcast a palavra desinformado é a melhor que eu consigo achar. É desinformado. Ele não está acompanhando o noticiário, não está se atualizando, ele está vivendo num mundo um pouco distante da realidade. Então ele desconhece o estelionato eletrônico, o estelionato virtual, ele desconhece os mecanismos de ardil, de trapaças utilizados por esses criminosos. Então ele é uma vítima relativamente fácil. Tá um pouco mais desconectado, muito vamos dizer desconectado, assim, muito né? desconectado. Mas tem lá seu WhatsApp que já é Ele tem só para Celular conversar, tem, né? celular tem. Ele tem um celular, ele tem um Pix, ele tem tem a um conta, WhatsApp. ele tem um WhatsApp e ele tem a inocência da desinformação. É Ele bem uma aquele sabe de vítima nada inocente. espetacular. E tem um terceiro tipo de vítima, que é aquele que acha que vai levar uma vantagem no negócio. Esse é clássico. Sim. Opa, esse negócio é imperdível, é muito bom, eu vou levar vantagem também. Ele acha que está Os fazendo investimentos grande, falsos. A compra do ano, aquele carro está muito barato, Aham. o preço de mercado dele é 80 mil reais, e no site tal aqui que eu estou conversando por WhatsApp com o dono, um carro de 80 mil ele está me vendendo só por 45, e ele pediu um sinal de 5 mil porque é um carro que vai embora amanhã, eu vou mandar 5 E mil aí pra são os conta. marketplaces também, que a gente tem outro tipo E de lá golpe. vai os 5 mil embora, lá vai os 10 mil embora. E ele acha que não pode perder aquele negócio. Então, de qualquer maneira, uma coisa que já é bom começar a falar, eu tenho medo até que não seja falado, é que é muito importante que as pessoas estejam informadas. Sim. Não dá para viver num mundo tão complexo e com mudanças tão constantes como o nosso, desinformadamente. Eu vou viver, eu não quero saber. Infelizmente, a gente tem que estar informado, tem que estar atualizado. Porque o mundo hoje ainda é maravilhoso, mas é um lugar muito hostil. E vamos combinar que o que não falta é distração, né? Mas principalmente na internet, essa né? é a questão. Se distrai, né? Hoje a gente tem todo o conhecimento de qualidade Sim. nas nossas mãos, mas eu acho que nem 1% das pessoas se preocupam com Sim. isso. Elas estão ali no entretenimento barato, rápido. Isso aí. Ou na novela, ou no Big Brother. Ou rolando a tela nas rolando a piadinhas. tela. E não, a informação de... e hoje a gente tem os próprios mecanismos de audiovisual, os telejornais, os jornais, a imprensa tradicional, que é da TV, que está dando as informações, que está mostrando dia sim, dia não, olha, golpe tal, coisa tal. Então, o que eu peço é que as pessoas sejam informadas. E se você é informado, eu faço um segundo pedido. Converse compartilhe essa informação família. com os idosos da sua família, com seus avós, com seus tios, com seus pais. Oriente, explique, demonstre os perigos, porque às vezes as pessoas vulneráveis não vão ter essa capacidade de entendimento ou de absorção de informação. E tem também o perfil das vítimas, as pessoas emocionalmente carentes, a solidão, os afetivamente vulneráveis. Aí tem o golpe do amor. O golpe do amor, né? É a rede social, é o WhatsApp, é a pessoa virtual que se faz passar por uma pessoa A inteligência artificial. E um belo dia ele te pede um favor, um presente, um depósito bancário, sob qualquer pretexto, você dá aquele dinheiro e ele desaparece. E você caiu mais um golpe. Então, são relações, às vezes, que vão se mantendo por um tempo virtuamente, justamente para chegar nesse ponto, né? O não é uma coisa assim, hoje conheceu, amanhã tá pedindo. Eles sabem O fazer. estelionatário não tem pressa. O estelionatário eletrônico não tem pressa. É o trabalho dele. Sim. Ele não faz mais nada da vida. Então ele tá ali para isso. É especialista nisso. É especialista nisso. Ele tá ali para isso. E a gente tem vários golpes de estelionato. Eu vou citar alguns aqui.
é o estelionato afetivo. Tô falando todos os estelionatos virtuais, que vai ser no teu WhatsApp, no teu Facebook, no teu Instagram, no telefonema, mas são estelionatos sem imagem, sem rosto, não são estelionatos presenciais. Sim. Você tem o estelionato afetivo, que a pessoa ganha a tua confiança, o teu amor, sob promessa de casamento, namoro, sexo, companhia, e você deposita um valor em determinado momento, achando que está lidando com alguém da sua confiança, que você não conhece, e você está financiando o crime. Então a primeira coisa é dizer para essas pessoas que estão se relacionando virtualmente que isso pode ser verdadeiro. E tomara que seja, que bom que seja. Mas conheçam essa pessoa, esse parceiro, encontrem, de preferência, é fundamental que encontrem primeiro em locais públicos, em locais que hajam pessoas que não tem o risco de você ser, às vezes, sequestrado também por um golpista que vai para onde está indo. Isso, e para ver se essa pessoa vai realmente comparecer. Porque se ele tiver a 1.000 quilômetros de distância, ele não vai comparecer a esse encontro. E sempre vai dar uma desculpa que ele só vai poder ver você quando você pagar a passagem, pagar o bilhete, quando já você contratar o serviço da NASA para ele descer com o foguete dando ré em São Lourenço. Aí isso não é real. As pessoas não precisam do seu dinheiro antes de conhecer você. Tomara que depois também não, mas pelo menos depois você sabe com quem você está lidando. Hoje em dia as meninas... Não é difícil. As meninas que usam esses sites de relacionamento, né, já tem todo um... Especialmente as que são advogadas, etc. Já tem todo um roteiro, né, de como pesquisar e rastrear exatamente quem é que está falando com você, se aquela pessoa é verdadeira, cruzar informação, pesquisar, procurar saber, que é mais difícil. Mas CPF é uma minoria, da né? pessoa. Vamos combinar que é uma minoria que tem essa... Mas existe um roteirinho para fazer a checagem antes de marcar o encontro. E tem também a rede de meninas, que uma avisa para a outra, olha, uma avisa para as demais. Tô saindo de casa agora, peguei um Uber, vou encontrar com fulano no restaurante tal. Ou então elas vão para o restaurante também, ficam em outras mesas. Pessoal de grandes cidades já tem todo um script para se precaver. É informação. E aqui, desconfie. Peça informação, confirme, entre em contato pessoal. O golpe do WhatsApp clonado, quando coloca uma foto de um parente se fazendo passar pelo parente com um número diferente, você confia. Não confie. Mãe, troquei meu número. Não confie. Eu recebi semana passada. Eu Manda tal dinheiro, me pague tal coisa. Espere, entre em contato direto com seu filho por outro número, por outra maneira. Tenha certeza. Para que essa pressa? Desconfie. Certifique-se. O golpe do falso advogado, que está muito comum, disparou no Brasil inteiro, em São Lourenço também. Meu pai recebeu muito isso. Como que as pessoas caem nisso? Primeiro, há um acesso como criminoso. Existe hoje uma organização criminosa por trás disso que consegue acessar a base de dados do Tribunal de Justiça com informações detalhadas do teu processo. Eles acessam isso de alguma maneira e têm conhecimento do teu processo. Eles sabem qual é a sua demanda, qual é o seu pedido, quem é o teu advogado, eles sabem tudo. Então, se alguém liga para vocês, se passando pelo escritório de advocacia, ou pelo advogado, ou pelo estagiário, ou pelo assessor do advogado, e dá todos os detalhes do teu processo, não é informação suficiente. Mas ele sabia de tudo. Não é nada. Ele sabia de tudo. Porque ele teve acesso. O destinatário sabe das coisas. Documentos adulterados com a assinatura do advogado. E como se portar num caso dele? Eles vão entrar em contato e vão falar coisas assim que para nós que somos especialistas e somos da área do direito, a gente sabe que são aberrações. Eu preciso que você me mande um valor X porque eu já vou passar isso para o... Começa, idiota. Vou passar isso para o promotor e o promotor vai expedir alvará ou vai falar com o juiz. Promotor e juiz não fazem contato com o advogado por telefone ou pedem depósito judicial. Isso não existe. Quando a pessoa ganha uma causa e essa causa termina definitivamente, que nós chamamos de trânsito em julgado, esse é o mundo real. O juiz determina a expedição do alvará para que aquele dinheiro seja depositado na conta do demandante, da pessoa que ganhou a ação, ou na conta do advogado com autorização dessa pessoa. Então esse alvará judicial ele vem de uma maneira não divulgável, ninguém liga para você, o Poder Judiciário não faz ligações para advogado falando me paga que eu te pago. Não é assim, não é uma troca financeira, não existe. Então a primeira questão é essa, não acredite que você tem que dar um dinheiro agora para receber outro dinheiro que já está prontinho. Porque quando esse dinheiro estiver disponível através de alvará judicial,
ele está disponível independentemente de você ter que pagar coisa A ou B ou C. Existem as custas do processo, algumas coisas se pagam, mas não é assim. Não é desta maneira, através de ligações telefônicas, ou WhatsApp, ou o que for. Primeira coisa, desconfie. Se estão falando que você vai receber alguma coisa, tem que dar outra antes, desconfie. Mesmo que todos os dados, informações do processo sejam verdadeiras. Em seguida, você vai entrar em contato direto com o seu advogado. Você vai entrar você em conhece, contato, ou eu vou aí no teu escritório, Aham. ou ainda por um outro telefone de segurança, confirme com ele o que está acontecendo. Porque o advogado do golpe do falso advogado é uma vítima indireta. Porque ele está sendo usado no trabalho honesto dele Sim. para que o cliente seja prejudicado. Então não dá para acreditar rapidamente ou facilmente. Não é difícil também Porque é ou um evitar esse hacker golpe. que entra num banco de dados desse, ou então, às vezes, até uma fraude interna, né? Sim. Pessoas, call centers, pessoas que têm acesso Exato. àquelas informações. E às vezes a pessoa que captam ela aquela está num informação. desespero tão grande, uma causa, às vezes, que vem Aham. arrastando. Nossa, e ela quer precisa mais receber. é. E aí, nesse desespero, ela cai. Contato direto com o advogado é fundamental. O que eu conversei com alguns advogados que já foram vítimas de segundo grau desse tipo de golpe, que tiveram clientes prejudicados, eu sugeri, falei, olha, por que vocês não criam, quando você entre em contato com seus clientes, Cria um cria código. um código, uma palavra-chave, igual o Correio não, Mercado Livre, quando entrega. Sim, Você tem que sim. abrir seu e-mail e Sim, tem a palavra palavra tal. Cria um segredinho, É qualquer isso. coisa, tudo. Sim. Na dúvida, encontre Essa seu advogado ideia, pessoalmente. essa dica é muito boa. Essas fraudes de mãe, bati com o carro. Blá, blá. Eu tenho com as minhas filhas uma palavra-chave, uma pergunta-chave com uma resposta Que só combinada. vocês saibam. Que só a gente É sabe. que não está nas redes sociais, não está no Sim. Instagram nem no Facebook. Nada. Nada. Já Então, é um algo passo muito fundamental. pessoal, porque para não cair nessas situações. Tinha o golpe do falso sequestro também, nesse tem Nossa. uso Sim, agora. sim. É o carro que quebrou, é o remédio que eu comprei, eu comprei, enfim. O carro quebrou, tô aqui na Tem a oficina, gente preciso esses passar um golpes- pix pro cara da A oficina. gente tem um sem número de golpes virtuais. Tem um muito perigoso também, que é o sujeito que faz se passar por... Ele usa aquele programa que altera o número, você pensa que está falando com o banco, que o número que apareceu é do banco. Aham. E não é. Então, outra coisa, é certo. Instituições bancárias não fazem ligações telefônicas para cliente para tentar te ajudar em nada, para resolver problemas. Eles não Sim, fazem não tem nem isso. volume para isso, né? de Então, atendimento. quando você recebe uma ligação dessa, então tá, vou me dirigir agora pro banco, vou falar com o meu cliente. Perfeito. É sábado, é Detectamos. domingo, de sábado, 8 horas da noite, falar, desculpa, mas agora, infelizmente, se eu tô esse golpe, não tem nada que a gente possa fazer, passar bem. Exatamente. Não, porque não tem, você vai cair num golpe agora. Então tem que cortar, isso, a gente tem que voltar para isso aqui tá fazendo falta. A gente entrou Sim. num mundo tão virtual, um mundo tão Quer ver? realidade virtual, que a gente esqueceu que isso aqui é o que resolve as Eu não coisas. sei As se pessoas existem, elas não Sim, são sim. uma tela. Vamos voltar pro começo. O detectamos uma tentativa de Pix na sua Aham, conta. Sim, uma compra né? no Mercado Livre. Exatamente. Na Amazon. A senhora acabou de fazer uma compra na Amazon. Clique e tal, se sim ou Ignore. não. Golpes demais. Gente, você acha que né, eu também. acho que dia sim, dia não, eu sou vítima de golpe, porque é aleatório, eles não sabem com quem eles estão falando. sim. Eles estão falando com números e com pessoas aleatórias. Outro golpe que... Eu não atendo telefone mais de números estranhos. Eu tenho minha rede de telefones salvos, nem com 035 mais eu atendo. Eu não atendo mais. Porque ele já tem esse aparelho que descodifica, você pensa Isso. falando na tua região, quando você tem, você vai ver. Você vai ter o dia inteiro recebendo ligação de números Exatamente. assim. Mas esse golpe que eu quase fui vítima, na verdade aconteceu no condomínio. Tá na hora já percebi a hora. Já deu a hora? Já. Nossa, eu achei que Espera ia um pouquinho demorar. mais que tá bom. Eu não sei se já aconteceu por aqui nessa região. No Rio, né? Eu sou do Rio, vim morar em São Lourenço há 6 anos. E eu recebi uma ligação da operadora de gás, dizendo que eu tinha vencido o prazo de fiscalização e que eu precisava agendar uma vistoria no meu apartamento de gás, que senão a conta, sei lá o quê, eu falei, perfeito. Qual o seu nome, qual o seu telefone? Eu vou ligar de novo para você marcando, porque eu tenho que ver minha agenda. E bati o telefone. Fui na hora no grupo do condomínio. Gente, vocês estão recebendo uma ligação de uma operadora assim dizendo que tem que fazer vistoria de gás? Aí nesse grupo, todas, assim, umas 10 pessoas tinham recebido naquele dia a mesma ligação. Ou seja, eles pegaram a lista de moradores do prédio e estavam ligando de um por um. E aí eu liguei para a operadora. Golpe.
Não tinha ninguém ligando para fazer nenhuma oferta de agendamento de nada. Certificação. Você procurou certificação, Exatamente. confirmação, validação. É o que a gente tem que fazer. Na dúvida, espere e tenha certeza. Certeza. Não é mais ou menos certeza. Sabe o pior? Não dá para confiar na ingenuidade. Sim. Sabe o pior? A gente orientou os porteiros, e eu tudo daqui, o negócio acontecendo no Rio. A gente orientou os porteiros para não deixar ninguém entrar, porque não tinha vistoria agendada em apartamento nenhum. Beleza. 3 dias depois, cedinho, tipo 7h30 da manhã, me chega um carro com uma logomarca aí de uma empresa terceirizada de gás. Os caras com um uniforme desses, né, com um crachá, dizendo, viemos fazer vistoria de gás no apartamento tal, tal e tal. Só que eles deram número de um apartamento que não tinha morador nenhum, que estava vazio. Olha só. Então, assim, mas o porteiro nível estava de avisado, como ele tava só premeditado. deu linha, deu corda. Aí ele virou e falou assim, não tem autorização para deixar ninguém entrar, pode voltar. Não deixou o cara entrar. Ou seja, eles iam presencial. Sim. Duas questões que vale a pena pontuar. Esses estelionatos eletrônicos, as variações de golpe são infinitas, mas todos usam na mesma estrutura. Uma abordagem, uma ligação, uma história, cobertura falsa que vai tentar te ludibriar. Você tem aquele golpe do falso intermediário de venda de veículos, que ele se faz passar por intermediário, ele fala com o vendedor do carro e com o comprador concomitantemente, que ele viu esse carro anunciado em algum site. Ele fala com o vendedor e comprador e pede para que os dois não comentem, que ele é um terceiro intermediário e que eles vão fazer a venda, mas que é para não comentar, porque ele é que é o efetivo vendedor. Aí ele convence os dois disso, os dois se encontram, fecham o negócio e o comprador deposita o dinheiro para esse golpista. Pronto. Aí comprador e vendedor são vítimas. Você tem o golpe do... Esse também é muito comum. As pessoas começam a se relacionar afetivamente ou até em caráter erótico por redes sociais, só que você não está se relacionando com aquela pessoa bonitinha da foto, você está se relacionando com um golpista. Sim. Daqui a pouco ele faz uma ligação direta para você, ele já tem seu número, ele tem as suas informações, você passou, fala, fulano, eu tô falando aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e aqui é da Polícia Civil, eles usam a Polícia Civil, o delegado aqui é a Polícia Civil, eu sou delegado de polícia, eu tô com o pai da fulana aqui, a fulana tem 14 anos e tá te acusando de pedofilia. Olha, essa eu nunca tinha ouvido falar. Isso. Comum. Então é o seguinte, para o pai não representar, ele quer uma reparação financeira agora. Você vai depositar na conta tal, que é do suposto pai da menina, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Eu conheço um caso aí que a pessoa passou 4, 5 meses sendo extorquida. Nossa. Nesse estelionato. Sim. Dando dinheiro para Faz uma golpista porque chantagem. achou que aquela foto... Mas eu não sabia que ela tinha menos de 18 anos, que ela era menor de idade. Às vezes realmente não sabia. Sim. Mas ela tem. E nós vamos acabar com a sua vida, a gente sabe que é, onde você mora. Tem registros. E o sujeito passou... Ele fez 4, 5, 6 depósitos, até que ele não aguentou mais e descobriu que foi vítima de golpe. Então é tudo muito relativo. E outra, a Polícia Civil não liga, não pede depósito bancário. Nós não mandamos e-mail pedindo depósito bancário. A gente não manda intimação por e-mail. Delegados de polícia não vão te ligar para você fazer um acordo para afastar um caso de estupro de vulnerável. A gente não faz isso, a gente não negocia isso. Por favor, o gerente não te liga. Ele pode até te ligar numa relação íntima, mas via de regra, de maneira... O gerente não vai te ligar, o delegado não vai te ligar, o promotor não vai viabilizar o depósito do teu dinheiro. Isso é uma fantasia. Gustavo, uma coisa me chamou a atenção quando você fala dessa procura da Polícia Civil que precisa ser presencial. No caso, por exemplo, desses estelionatos que envolvem a questão mais afetiva, isso é um agente dificultador, às vezes por vergonha? Então, agora a gente vai entrar num ponto sensível, que Né? a gente às vezes fala de maneira dura, Sim. mas a gente tem que ter sensibilidade com a vítima. Sim. A gente não pode revitimizar a vítima. Sim. A vítima chegando na delegacia, a primeira coisa, ela não vai ser revitimizada, não vai ser julgada, não vai ser constrangida. A gente vai recebê-la, compreender o que houve, orientar, explicar onde ela errou, onde ela foi vítima do golpe e tentar auxiliar o andamento disso. Com todas as dificuldades que a gente já expôs aqui, mas é possível avançar. Então essa revitimização é um mecanismo que a gente tem tentado eliminar da cultura das forças policiais, do serviço público como um todo, que é o julgamento da vítima. E a gente começou aqui, em alguns momentos eu fui até muito incisivo, porque a vítima também
facilita. Ela colabora, Ela né, pro colabora. processo, né? Mas ela não será julgada, ela será acolhida. Sim, importante isso. Porque ela já já está tem sendo uma julgada marca. por ela mesma naquele Isso, momento, e aí né? tem uma Porque a questão vergonha é enorme. psicológica, até de saúde Fortíssima. pública. Muitas É. vítimas, dependendo da intensidade do golpe, do prejuízo financeiro ou do prejuízo emocional, elas entram até em depressão. Sim, Sim. com Então certeza. isso é uma questão séria e triste de saúde pública Por também. isso eu tenho falado que a questão da abordagem aqui vai sim de encontro à parte da saúde Sim. mental, emocional. Totalmente. financeira, E totalmente. outra questão muito importante para a gente finalizar aqui, o que eu gostaria de falar, que eu me lembre que eu gostaria de falar. Primeiro, são 2 tópicos, na verdade. O estelionato virtual eletrônico, ele cresceu de uma maneira tão absurda que ele exigiu do legislador federal, do nosso Congresso Nacional, uma mudança legislativa. A primeira foi transformar o local da investigação no domicílio da vítima, no caso de estelionato eletrônico e virtual. Então, a investigação ocorrerá onde a vítima reside. Antigamente era onde o golpe ocorria, onde tinha vantagem financeira. Sim. Para facilitar a vida da vítima, hoje a investigação ocorre no local em que ela mora, na cidade que ela vive. No caso do estelionato virtual eletrônico. Por quê? Facilitar a vida dela, porque o autor já é de fora. Sim. Ninguém vai investigar isso no Ceará se a vítima está em São Lourenço. Uhum. Em São Paulo, onde for. Não vai. Esse. Então é aqui. Primeiro, facilitou, foi bom. Segundo, o estelionato virtual. O estelionato padrão tradicional, o estelionato clássico, a pena é de reclusão de 1 a 5 anos. Houve uma alteração legislativa há alguns anos, tamanho o crescimento do estelionato virtual eletrônico, que o legislador criou uma causa de aumento de pena que fez com que a pena do estelionato virtual eletrônico seja de prisão de 4 a 8 anos. Então, aumentou muito para que essas pessoas, uma vez individualizadas, responsabilizadas, possam cumprir pena. A gente tem golpes também, estelionato, quando as pessoas se utilizam, às vezes, de uma financeira. Funcionários corruptos em financeira também se utilizam do conhecimento que eles têm para praticar golpes. A gente tem casos assim aqui. As informações privilegiadas, né? Então a gente já consegue muitas vezes, é um crime grave, a gente consegue muitas vezes, como delegado de polícia, representar pela prisão preventiva desses autores. Isso é uma coisa que a gente faz muitas vezes. De maneira que, como ele está habitualmente praticando aqueles crimes, a gente já tem provas do crime, a gente consegue uma ordem judicial de prisão antes da condenação, antes do cumprimento da pena. Para que ele Pare, né? cesse os crimes, para que ele pare. E o último assunto que nosso comércio local recentemente foi vítima, tem sido vítima. O golpe do falso Pix. Aconteceu em São Lourenço, acontece muito aqui. O golpe do falso Pix acontece da seguinte maneira: a pessoa liga, encomenda um produto, um serviço. Estou passando Pix agora. Ela tem um programa, existem uns programinhas que você consegue falsificar o Pix e manda para a pessoa o valor. A pessoa, naquela correria do comércio, olha, recebi. Comprovante e manda a feito. economia. E manda a encomenda embora. Entrega. E depois ela vai descobrir. Não Ou caiu não nada, vai então. descobrir. Que não que teve nós temos- depósito nenhum. Nós temos um caso aqui, nós efetuamos a prisão de 2 pessoas que estavam cometendo estelionato em São Lourenço, residente em São Lourenço, Olha. praticando de maneira quanto mais reincidente o golpe do falso Pix. E a gente conseguiu apurar, conseguimos a prisão preventiva dessas 2 pessoas, elas estão aguardando o processo presas, porque elas estavam com habitualidade criminosa nesses golpes. E o que Ou me seja, um chamou- golpe local mesmo. Local. O autor, Autores Sim, daqui, autor, vítimas daqui. E nós temos golpes aí, assim, numa determinada... Eu vou tentar falar de maneira não individualizar. No determinado comércio de gêneros alimentícios. Foram uma sequência tão grande de golpes. E os proprietários não perceberam que ultrapassou a casa dos 10 mil reais. E eles encomendavam gêneros alimentícios, entregavam, recebiam e não conferiam. E não descobriram. A Polícia Civil de São Lourenço, através do acesso autorizado judicialmente dos aparelhos celulares e do tablet das pessoas investigadas, a gente acessou o conteúdo daquilo ali e descobriu esse golpe. E entramos em contato com esse comércio de gêneros alimentícios e informamos. Ou seja, para eles foi surpresa. Foi surpresa. E loucura. Mas as pessoas não olham. E como esse comércio... Controle de caixa zero ali. reconciliação de bancária. outros comércios também não estão sabendo. Foram vítimas do golpe. Outros já sabiam. Não, uns tomaram providência, outros não. Impressionante. Impressionante. Então, mais uma informação. Aos comerciantes, aos funcionários, principalmente os proprietários que orientem os seus funcionários, ou se for um comércio pequeno, que o façam, confiram através dos aplicativos se efetivamente aquele Pix caiu na conta correta. Se o dinheiro efetivamente entrou. O printzinho de WhatsApp é
fácil de ser fraudado. É mais um golpe que se evita de maneira simples. Delivery. O que teve de motoboy entregando delivery para golpista aqui, reiteradamente, de madrugada, tomando chuva, para entregar para golpista pizza, hambúrguer e ir embora sem receber? É um sem número. Gente, que loucura uma coisa dessa. É assustador. Então a gente tem que vai estar ficar atento. falando aqui até Sim, depois da manhã. sim. Estejamos atentos, senhores. Dinheiro não dá em árvore. Embora a gente às vezes imagine. E tá muito duro pra ganhar. É tão fácil no mar pra gente ver o nosso dinheiro embora. As pessoas brincam tanto com o dinheiro público nesse país que a gente pensa que tá nascendo em árvore. Que deve brotar do solo. Mas, gente, não dá em árvore. O trabalho honesto ele é valoroso, ele é difícil. O dinheiro honesto ele tem que ser valorizado. Não bobeiem, senhores comerciantes. Confiram os piques que os senhores estão recebendo. E não é o primeiro caso de flagrante que eu falo. De flagrante culminou em preventiva, que nós fomos aos locais e fizemos a prisão em flagrante durante a entrega das mercadorias. Nós já tivemos um outro caso anterior, nas vésperas do Natal do ano passado também. E esse era um sujeito que veio de Belo Horizonte. Ele foi passeando pelo comércio e dando golpes. Em determinado momento, um comerciante observou, não caiu. Saiu rastreando o sujeito pela rua e encontrou ele já no terceiro ou quarto comércio, dando terceiro ou quarto golpe. Nossa. Ele passeava na cidade e dando o tour do golpe no falso Pix. Agora, se cria uma saia justa, às vezes, justamente para o comerciante, porque quando entra nessa de que vamos desconfiar de tudo e de todos, é como se ele tivesse, assim, para as pessoas que são idôneas, que se sentem ofendidas, né? Mas mas dá então, pra não é? tomar As cuidado. pessoas têm que estar Mas preparadas você para não- saber que o comércio precisa tomar esse tipo de Mas cuidado. o golpe do falso Pix não é difícil. Você vai ali no aplicativo seu e vê se o dinheiro E entrou. confere. A pessoa não vai nem saber que Sim, você certificou. Sim. Esse não vai ter aquele constrangimento. Com a conferência, o recibo, a observação. Ou se ela tiver presencial, mandei o Pix, tá só um minutinho, vou ali embrulhar a mercadoria. Sim, já tá. É instantâneo. Sim. Não é difícil. Ou seja, fica alerta mesmo. Fica né, alerta. E Gustavo? outra, existem pessoas honestas. A maioria das pessoas são honestas, mas não é para descaracterizar a fé no ser humano. É para você saber que você, quando não está lidando presencialmente, você tem que redobrar a sua atenção e não confiar. Sim. Certificar é a palavra. Perfeito. Certo, Olha, pessoal. eu vou dar só alguns avisos aqui, mas eu Isso. quero que você responda depois só mais uma pergunta, que eu acho super importante, que é a questão do marketplace, os golpes por lojas virtuais, que também está acontecendo demais. Muito. Fala sobre isso daqui a pouquinho pra gente. Deixa eu só dar os avisos, gente. Lembrando aqui que próximo sábado a gente tem encontro Nova Luz da Consciência, com o Dr. Márcio Bom Tempo, aqui no Instituto Luz Vida Luz. Então você já sabe que é um evento gratuito que acontece sempre no primeiro sábado do mês. É um dia todo aí com o Dr. Márcio Bom Tempo e equipe, falando sobre saúde, bem-estar integral. Então abordam aí temas de nutrição, de saúde física, mental, emocional. É um ótimo momento para conhecer o Instituto, né? Exatamente. Vir Passar ver o o que dia tem aqui aqui. conosco. E é maravilhoso, Não um é? espaço lindo, maravilhoso. Isso Uma aí. energia superior, elevada. Gratidão. Uma A gente recepção fica muito muito feliz, né? O público são-arenseano Precisa conhecer, né? Cada vez mais aí. Conhecer e participar. E participar. Então, assim, já saiba disso todo primeiro sábado do mês, se tiver por aqui. Aproveite para passar esse sábado muito bom aqui conosco. Só entrar em contato com a nossa secretaria pelo Instituto ali. A gente tem o nosso Instagram, Instituto Luz Vida Luz. Então, é só entrar por ali. E também nosso telefone da secretaria, então, é o 359-9898-8989. Você consegue, então, pegar maiores informações ali. A gente tem um grupo fechado também de WhatsApp, para que você receba as informações que não são golpe e que você pode acompanhar o que acontece aqui durante a nossa programação no mês todo. E também falar do Encontro de Estrelas, que está acontecendo também aos sábados. Sucesso total, depoimentos total, mil. né? O pessoal está gostando muito aqui de participar, então venham para conhecer essa sessão que acontece dentro do nosso planetário. Então, sempre aos sábados, a gente, durante a temporada agora de dezembro, após a segunda quinzena e temporada de janeiro, a gente vai ter mais sessões abertas fora dos finais de semana também, para aproveitar o pessoal que está vindo de fora e que quer ter essa experiência única no mundo, né? Que conta a história da música brasileira aí desde 1500, mas é uma experiência imersiva muito diferenciada, que a gente não pode dar detalhes porque você precisa vivenciar. Então fica aí o convite. E se você está assistindo pela primeira vez o podcast Eu Mereço aí pelo nosso canal no YouTube, já se inscreva no canal, aproveite aí para curtir, deixar seu comentário e também assistir aos outros, né, que já estão aí na nossa playlist, uma série fantástica aí de muito conteúdo, sempre muito relevante, levando para você
muita informação aí na parte de saúde integral, né? E como eu disse hoje, é pra gente falar do merecimento, então guarde realmente essa frase: você não merece passar por golpe. Então, se você não merece, fique atento a isso. Você precisa se preparar, cuidar da sua mente aí, inclusive para as questões mesmo, às vezes, das fragilidades emocionais que podem, aos poucos, ir te conduzindo. Então, toda atenção é pouco. Então, lembre-se muito, muito dessa questão do merecimento, do quanto você merece. Seja um relacionamento, que seja um relacionamento realmente real, né? Que seja de verdade, que seja bom. Então, cuidado para não se levar aí por falsas promessas, tá? Deixando a fragilidade para esse lado. E até então, Gustavo, por favor, vamos falar para a gente finalizar dessa questão dos golpes de lojas virtuais, né? Quais são os cuidados que a pessoa deve ter? Porque as promoções vão brotando ali, né? Promoções incríveis, sensacionais. A pessoa vai lá, paga ainda pelo Pix, às vezes porque tem desconto ou bota no cartão Pix, de crédito. né? Se for pelo Pix, tem 10, 15% a mais de desconto. A pessoa vai lá, faz e depois nunca esse produto chega. Primeiro, essas compras online devem ser feitas em lojas virtuais conhecidas e reconhecidas. E certificar que, de fato, aquela página é a página real e não uma página clonada, falsificada, às vezes com um .com.br, que te direciona para uma falsa página clonada da verdadeira. Tenha certeza que você está numa página com credibilidade, com vendas. Primeira questão é a página ser verdadeira e não clonada. Isso a gente vê com o prompt lá, com o www. Exatamente. Pesquise no Google. Google, qual é a página verdadeira do Mercado Livre? Merchan gratuito aqui. Sim. É tal. Você vai ver que eles são sutis. Na nossa infância, eu demorei para descobrir, eu comprei um tênis que eu achava que era da Adidas. E tô lá orgulhoso. Com algum tempo de uso eu vi que era Abidas, era com B. Hoje não é um tênis. Sim. Hoje é uma página na internet, eles fazem isso, eles são sutis. Agora vai chegar janeiro, vão começar a pagar os IPVAs dos veículos. Vão fazer pagamentos online. Pagamento para o Detran MG. Certifique-se da página do Detran. Sim. Grande perigo esse redirecionamento. Comum, contas de telefone, contas de e-mail. Vai colocar lá um nome escrito Detran com uma série de informações falsas. Você vai fazer o pagamento pelo teu carro para um criminoso, para conta um grupo digital de criminosos. falsa, com código ou para um de CNPJ falso. aleatório. As pessoas pagam, às vezes, o IPVA do Detran para um CNPJ aleatório. Falta de atenção, Cuidado, né? certifique-se que o site é verdadeiro, que a página é verdadeira. A gente não está no mundo virtual brincando, é dinheiro, é uma vida, é o fruto de um trabalho. Eu conheço casos de pessoas que tiveram a conta poupança, a conta corrente, zeradas do dia para a noite. Economias de uma vida vão embora no estalar de dedos. É muito sério. Muito sério. É muito dramático, é muito triste. Nós, profissionais de segurança que trabalhamos nessa área, nós temos um impacto emocional muito grande de presenciar tantas derrocadas financeiras por pessoas de boa fé. Sim. Dói na gente Sem também. poder fazer nada naquele momento ali para resolver. Porque a gente sabe que remediar Sim. não é evitar. Colar não é manter intacto. Sim, Nunca será. Sim. Então é isso. Certificar que e também o preço tem um limite. Desconfie, né? Desconfie do preço da promoção relâmpago. Páginas também de lojas que estão vendendo online pouquíssimos conhecidas ou desconhecidas, desconfie. Porque elas não são conhecidas no mercado. Faça uma avaliação, pergunte no Google, pegue o nome daquela página. Página tal, é verdadeira, é falsa? Ela está realmente vendendo esse produto? Faça uma pesquisa no Fato ou Fake, no Google. Existem reclamações a respeito. Vocês vão se surpreender com a quantidade de informações. Então, com poucas digitações que a gente faça uma pesquisa online sobre aquela página, a gente já vai descobrir muitas vezes que aquilo ali é golpe, que as pessoas já estão denunciando. E você evita. Há caminhos. A gente precisa só ter atenção, informação e buscar, né? Buscar. Porque senão fica muito prático, fica muito cômodo, né? Uma sociedade alienada não interessa às pessoas de boa fé. Sim. Interessa aos maus governantes, aos criminosos, aos oportunistas e às pessoas que vivem do caos e da desordem. Então nós precisamos evoluir enquanto sociedade, em todos os sentidos. E uma sociedade desinformada é uma sociedade despreparada para esse mundo novo que está chegando. Cara, excelente conteúdo. Gente, nossa. Agradecer demais, Gustavo. Dá pra gente ficar aqui umas 2 horas. Muito. Dava pra realmente...
Gustavo, mas realmente agradecer imensamente. Obrigado. É isso. Eu estou foi surpreso riquíssimo. com a participação de vocês, com o conhecimento de vocês. São profissionais da comunicação maravilhosas, viu? Muito grata. Elogio, sim, importantíssimo pra gente. A gente fica muito Muito feliz. obrigada. Desemboladas demais. Contagiante, desembolei também. Foi que carioca, foi. Muito descolada, conteúdo. descolada. Mas muito conteúdo, gente. Então, assim, agora vamos reprogramar positivamente a nossa mente, né? Então, a gente vai encerrar aqui fazendo justamente o nosso hábito de todos os nossos podcasts, que é encerrar falando a letra de alguma música que traga uma mensagem positiva para você. Porque a gente tem uma playlist musical no Spotify de Isso aí. merecimento, de good vibes. Justamente o que a gente fala, assim, a tecnologia, como a gente viu aqui, ela pode ser utilizada para o mal, mas ela pode ser muito bem utilizada para o bem, para as coisas boas. A escolha está na sua mão, literalmente na sua mão hoje. Está na palma da sua o mão. livre-arbítrio hoje está absurdo. Total. Você tem o inferno e o céu, a palma da sua mão. Isso aí. Então, assim, não adianta terceirizar isso. Não. É 100% responsabilidade nossa. Né? Até mesmo quando a gente cai em golpes ou esse tipo de... A responsabilidade é sempre nossa, porque é a gente que está se permitindo passar por isso. Então, vamos ficar atento. E aí, para terminar, então, positivamente, a gente vai falar a letra de uma música muito, muito legal, que se chama Tá Escrito. A composição é de Carlinhos Madureira, Gilson Bernini e Xande de Pilares. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar dissabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes, a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Amém. Aí, Nós a gente merece. Gente, gratidão. Até o próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sandra vem apresentar um convidado que carrega a justiça no olhar. Gustavo Fernandes Teixeira, firme na missão. Um delegado que trabalha com alma e coração. Antes de vestir a farda da lei e da verdade, viveu o direito com toda a intensidade. Advogado atento, professor de vocação, sempre guiado pela mesma dedicação. Pelas cidades por onde passou, levou coragem, respeito e valor, ouvindo histórias, protegendo vidas, cuidando da paz onde ela era esquecida. E quando o crime muda, ele muda também. No mundo digital deixa claro que convém. Enfrenta golpes, fraudes, esquemas virtuais, protegendo pessoas de perigos digitais. O estelionato moderno, a mentira online. Ele investiga, orienta e nunca se abstém. Porque cuidar da gente também é atuar no espaço invisível onde muitos vão navegar. Na delegacia que hoje chama de lar, segue construindo pontes, pronto pra ajudar. Com diálogo, presença e humanidade, buscando resolver o que a vida não dá claridade. E assim segue sua trilha de guardião, firme e sereno, com os pés no chão. Um servidor que honra o que escolheu e que transforma o lugar onde se envolveu.
para o que convém. Enfrenta golpes, fraudes, esquemas virtuais, protegendo pessoas de perigos digitais. Do estelionato moderno à mentira online, ele investiga, orienta e nunca se abstém. Porque cuidar da gente também é atuar no espaço invisível onde muitos vão navegar.